Bom dia, meus irmãos amados, bom dia a todos que estão aqui em nossa igreja, a todos que estão nos acompanhando aí através da live. Eu desejo para todos uma semana muito abençoada. Estamos iniciando, hoje é domingo, o primeiro dia da semana, estamos iniciando mais uma semana do mês de janeiro. E que Deus derrame sobre nós a sua graça, a sua paz, o seu amor, suas misericórdias, que sejamos aí transbordados do Espírito Santo, para que onde quer que estivermos, por onde quer que passarmos, possamos transmitir aos outros como é maravilhoso pertencer ao reino de Deus, como é maravilhoso ter a presença constante do nosso Senhor. E nós vamos iniciar a nossa escola dominical falando com Deus. Vamos fechar os nossos olhos, desligar-nos aí das coisas. Aqui em Bauru hoje tempo chuvoso, bem propício, dá vontade de ficar na cama, não é verdade? Mas melhor do que ficar na cama é estar aqui na casa do Senhor, começar aqui unidos mais uma semana. Então eu convido você que feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe para que a gente possa aproveitar ao máximo esse domingo, que possamos estar conectados aí com o nosso Deus, desfrutando do seu amor, da sua palavra e tudo aquilo que Ele tem para falar aqui, no nosso coração. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, por Tua presença maravilhosa na nossa vida. Te agradecemos, Deus, pela semana que se passou, por tudo que nós fizemos ao longo desta semana. Nós sabemos que se não fosse o Senhor, o que de nós seria, Deus amado. E obrigada porque em cada segundo, cada momento do dia, durante a semana, o Senhor esteve e está ao nosso lado. Muito obrigada, Senhor, por iniciarmos mais uma escola dominical. Deus, iniciarmos esta semana também. E porque estamos aqui na Tua casa, é um privilégio, Senhor Deus. Quantos estão sofrendo, cerceados, Deus, de saírem das suas casas ou até mesmo de hospitais. Pai, nós temos tantos irmãos internados, entubados, Deus, por conta desse vírus. E nós aproveitamos para interceder pelo Teu povo que sofre, Pai amado, e não podem estar na Tua casa. Mas obrigada porque nós temos esse privilégio de estar aqui ouvindo Tua voz, poder estar aqui unidos também, Deus, em oração por esses irmãos, orando, Senhor Deus, também por esta pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, Jesus amado. Coloque Tuas mãos, Pai, derrama sobre nós a Tua graça, Senhor Deus. Abençoe a todos que estão conosco nesta manhã aqui, Deus, ou que estão em casa. Fale aos nossos corações, transborde-nos, Deus, da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém. Amém. Irmãos,
vamos iniciar a nossa escola dominical, já oramos, mas nós vamos fazer a leitura. Essa semana, nós separamos 2 versículos para a nossa meditação, sem querer querendo. Na terça-feira nós estávamos falando mas aí a nossa irmã Vânia falou assim, olha, no domingo passado o Estevão começou um outro salmo, Salmo 1, versículo 1. E aí nós já tínhamos começado o 23:4. Mas nós vamos começar fazendo a leitura deste Salmo 23. Né? Então na outra semana nós estávamos em férias, viajando, chegando aí de viagem, e não pudemos estar aqui na escola dominical. E eu quero deixar este salmo para nós iniciarmos, já estamos no mês, na segunda quinzena de janeiro, mas ele é muito propício para nós, nesses dias que estamos vivendo, nesses momentos que estamos passando, momentos muito difíceis, né? Se eu imagino, para nós que estamos aí, não podemos estar na igreja, já é difícil, imagina para aqueles que estão neste momento nos hospitais, estão sofrendo, padecendo na saúde, mas nós não devemos esquecer que nós temos o nosso pastor, supremo pastor, que cuida das suas ovelhas, onde quer que elas estejam, e se ela está lá perdida, esse pastor sai e vai lá e busca a sua ovelha. Então eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 23, vamos fazer essa leitura juntos, todos juntos, não será alternada. Vamos fazer a leitura de todo este salmo juntos. E aí quem souber pode arriscar a recitar, né? Salmo de número 23. Em casa você abre a sua Bíblia e aqui na igreja também todos. Vamos falar juntos então? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Que este salmo, meus amados, ele esteja sempre dentro dos nossos corações. E mesmo se estivermos passando pelos vales escuros, às vezes são só vales escuros, não chegam a ser o vale da sombra da morte, mas que a gente não se esqueça. Essa semana eu falei em casa, não lembro o que a gente estava conversando na mesa, e eu conversei com as meninas assim, olha, mas vocês precisam aprender na prática, não só na teoria. Aí eu perguntei para ela, sabe o que é aprender na teoria? Ela disse, não sei, mãe. Eu falei, aprender na teoria é quando a gente sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Então eu não lembro o que eu usei, que exemplo que eu usei para vocês. Sabem que não devem brigar na hora de arrumar o quarto, que tem que ter um acordo e tal. Então vocês sabem, isso é aprender na teoria. Mas aprender na prática é praticar. Então na teoria nós confiamos em Deus. Nós confiamos na presença do nosso pastor conosco, em todos os momentos a gente sabe que a sua vara, o seu cajado nos consolam, que ele é o nosso pastor e nós não teremos falta de nada, mas na prática, meus amados, nós precisamos aprender, né, e demonstrar que realmente sabemos na prática que ele é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada, e mesmo que eu ande lá no vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o meu pastor está comigo. Vamos cantar? Eu convido aos irmãos que se coloquem em pé. E nós vamos começar com este cântico que diz: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como o Senhor é em nós.
pode se assentar. E a começar em mim, na Márcia, Deus esteja aí quebrando corações para que sejamos todos um como Ele é em nós. Amados, então essa semana nós memorizamos o Salmo 23:4, vamos falar juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. E para essa agora semana que se inicia, então para a semana que se passou, 23:4. Para essa semana que se inicia, hoje, eu convido aos amados que abram suas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, versículo 80. Essa semana estivemos aí, semana que se passou, né? Estivemos lendo este salmo em casa e nós separamos o versículo 80. Salmo 119, versículo 80, diz assim: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então essa semana deixa registrado, né? Separa, grifa, escreve no papelzinho, deixa na geladeira, lá na sua casa, na cabeceira da sua cama, e vamos memorizar. Salmo 119, 80, que diz, vamos juntos? Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Salmo 119, 80. Então, o nosso coração esteja aí sempre, né, nos decretos do nosso Deus. Vamos cantar mais uma vez o hino de número 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Ao som do piano nós vamos nos colocar em pé e vamos entoar este hino tão lindo, que o nosso coração esteja firme nas inúmeras promessas que nós temos do nosso Deus. Ao som do piano, vamos nos colocar em pé. 177 ao hino. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme.
a igreja pode se assentar, firme nas promessas de Jesus. Mais firme do que minha voz, porque de manhã a voz não funciona tão bem. Amados, hoje a nossa igreja nós comemoramos aí, né, o aniversário da Sara e da Liliane. As duas fazem aí seus, acho que 20 aninhos hoje. Vamos orar por elas. E eu já chamo o pastor que vem à frente para fazer essa oração. E eu sei que todos aí têm acompanhado de perto nos telejornais, internet, as notícias sobre esta pandemia, né, sobre o Covid e como muitos têm sofrido, o povo que mora em Manaus principalmente, né, tem aí sofrido muito. Agora nem tanto, porque tem chegado vários cilindros aí de oxigênio para aquelas pessoas, mas eles devem ser alvo das nossas orações. E ontem a gente estava assistindo pela internet uma reportagem e o pastor falou assim, nossa, dá vontade de fazer alguma coisa, porque a gente se vê impotente, né? O que a gente faz numa hora dessa? Impotente entre aspas, porque às vezes a gente não tem o que fazer, mas nós sabemos que nós temos uma ferramenta poderosa, que é a oração. Então nós devemos interceder. Nós não sabemos o porquê e o para quê, né, desse vírus ter chegado a nós e está do jeito que está. Mas o nosso coração precisa descansar no Senhor e nós precisamos extrair lições para a gente. Lições que nós precisamos orar cada dia mais, que o pouco que a gente ora ainda é pouco e muito pouco, entendam no sentido de pouquíssimo, que o povo, né, como diz segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a gente tem visto o quanto a nossa terra, o nosso mundo precisa de cura, porque estão doentes, não só enfermos pelo Covid ou por outras enfermidades, mas precisam da cura que só está em Jesus Cristo. E nós precisamos orar pelo povo de Manaus, orar pela nossa cidade, Bauru, nossas cidades vizinhas, pela nossa prefeita, pelos nossos governantes. Então, nessa hora, meus irmãos, eu vou pedir ao pastor que esteja aí agradecendo a Deus pela vida da Sara, pela vida da Liliane, que hoje aí completam mais uma primavera, e vou pedir também que ele esteja intercedendo pelo povo de Manaus, pelos médicos, enfermeiros, né, esses hospitais que estão aí sobrecarregados e por essas pessoas que têm sofrido, tanto estando dentro dos hospitais e os familiares também. Só que a graça do nosso Deus alcance aí a vida dessas pessoas. E depois as crianças, nós já estaremos nos dividindo em classe. E aí eu vou chamar as crianças que venham comigo lá na salinha para estudarmos a palavra de Deus. Muito bom dia, meus irmãos. Em outras épocas, tempo de solteiro, eu já teria entrado num ônibus e já teria ido parar lá em Manaus, sabe? É assim que em outras épocas eu fazia quando havia situações assim. E aí quando eu falei para a Márcia sobre isso, o que veio à minha mente foi exatamente isso. Que vontade de estar lá em Manaus. Mas fazer o que em Manaus, né? Sob essas circunstâncias, a não ser que fosse para segurar os respiradores manuais ali e ficar tentando diminuir, prolongar um pouco mais a vida de alguns, ou estar como voluntário oferecendo comida nas filas, sei lá, não é? Algo dessa natureza, porque de fato a gente se sente impotente. Mas, meus irmãos, a oração do justo, segundo a palavra de Deus, pode muito nos seus efeitos. Então, nós nunca devemos abrir mão deste instrumento, desta ferramenta fundamental em momentos assim extremamente difíceis. Vamos agradecer não só pelo aniversário da Sara e da Liliane, como também pela recuperação da Sara, que na quinta-feira nos disse que ela está bem, se recuperando bem. E eu ia falar... e a dona Zilda?
E a dona Zilda, que recebeu alta e também está se recuperando bem, graças a Deus. Então, nem tudo é notícia ruim, né? Então, esses dias aí, foi ontem, acho que estava conversando com a nossa irmã Lisbeth, falando assim, como é interessante, não é? A gente que faz uso do grupo de WhatsApp da igreja, a gente se vê cercado de notícias assim, morreu fulano, morreu Beltrano, foi internado cicrano, etc e tal, e fica difícil, né? Parece que aquilo que antes era um problema em termos de jornal, alguns dizem assim, eu não gosto de ver jornal mais, porque a gente só vê notícia ruim. Daqui a pouco a gente não quer ver o grupo da igreja, porque a gente só vai ver notícia ruim. Não, vamos procurar, isso eu tenho feito desde o início do ano passado, encorajando os irmãos, aqui em detrimento de tudo que se passa à nossa volta, vamos encorajar uns aos outros e passar notícias boas, não utópicas, surreais ou irreais, mas informações que emanam da palavra de Deus, a força que Deus supre, tudo que Ele é capaz de fazer em tempos difíceis. Nós devemos nos encorajar uns aos outros, porque os problemas, todos sabem, estão aí e a mídia se encarrega de torná-los ainda piores do que já são. Então, a igreja deve cumprir o seu papel, que é fortalecer os irmãos e encorajar os aflitos. Esse é o nosso papel. Então, eu convido os irmãos a que inclinem suas cabeças, fechem seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado por este dia, mais um dia chuvoso, Senhor, que o Senhor nos concede, o primeiro da semana, uma semana, Senhor Deus, que nos reserva muitas oportunidades para promover a honra e a glória do Teu nome. Obrigado por termos terminado, ó Deus, mais uma semana, esta que foi a primeira do ano praticamente, ó Deus, e que já trouxe muitas novidades. Novidades para nós, porque para o Senhor, ó Deus, tudo já está estabelecido e nada é novo. Rogamos ao Senhor que nos ajude, ó Deus, a viver cada dia firmados em Cristo, que é a nossa rocha, esperançosos, crendo, ó Deus, que o Senhor nos dará condições, força, sustentação para enfrentar o que quer que seja que venha surgir no futuro. Abençoa, Senhor Deus, a vida das tuas servas, Sara, Zilda, abençoe também as vidas dos teus servos, Eduardo, Antônio, presbíteros da primeira igreja, por quem temos orado. Obrigado, Senhor Deus, pelo aniversário da Sara, pelo aniversário da Liliane, obrigado pela sua recuperação, no caso da Sara, e também da tua serva Zilda, que já se encontra em casa, e imploramos ainda que o Senhor a sustente pela perda sofrida de seu marido no tempo em que esteve internada, que o Senhor tenha misericórdia dela. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada casal, cada família conectados a nós, ó Deus, nesta manhã, para estudar a Tua santa palavra. Fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Imploramos e damos-te graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, crianças, venham aí. Murilo, Ana Luísa, não é aí, errei o nome da... Não é Ana Luísa? Luana foi por sua conta. Eu falei Luana? Não. A Ana, é a só Luísa. Tá bom. Dá um desconto que eu estou chegando de férias, viu, Loide? Dá um descontozinho aí, pequenininho assim, tá? Luísa, vem aqui, ó, vamos orar aqui. Orar pela escola dominical. Lulô, Lilica e Murilo. Vamos pedir a Deus que abençoe a escola dominical? Lilica, faz essa oração, por favor. Segura longe assim, tá bom? Sim. Isso, obrigado.
Senhor meu Deus, obrigada por mais esse dia que o Senhor nos deu, obrigada por mais uma escola dominical, Senhor, que o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor, te orando, Senhor, lendo a Bíblia e te louvando, Senhor. Que o culto infantil seja muito bom para todos nós, Senhor, que nós aprendamos a Tua Palavra cada vez mais. Obrigada por tudo e livre-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa aula para vocês, que Deus abençoe. Eu quero encorajar os irmãos, bom, em primeiro lugar, agradecer a Deus por todos os que se encontram aqui, não é? E encorajar os irmãos a que não faltem escola dominical não, hein, gente? Nós estávamos na faixa amarela, e agora eu estou falando para quem está conectado aqui, tá? Estávamos na faixa amarela, e estamos agora na faixa laranja, e pode acontecer de voltarmos para a faixa vermelha. Então, aproveita enquanto a sua igreja está aberta e esteja presente aos cultos e às escolas dominicais. São só 2 ocasiões. E a faixa vermelha faz a gente ficar em casa contra a nossa vontade. Então aproveita enquanto você pode, não falte às reuniões da sua igreja. Meus irmãos, nosso estudo de hoje eu reservei aí algo que já foi alvo de reflexão para aplicar ao contexto que nós estamos vivendo, que está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 11 e 12. Então, vou repetir, Mateus 5, versículos 11 e 12. Eu coloquei de 1 a 12, mas vou ler apenas os versículos 11 e 12, que são a fundamentação para o nosso estudo da manhã de hoje. O Senhor Jesus diz aqui, vamos ler o 10, 11 e 12, tá bom? Esses 3 versículos aí. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar de novo? Senhor, fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós, grava na nossa vida Tua palavra, transformando o nosso ser, para a honra e glória do Teu nome. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa introdução de hoje, o que eu quero dizer é o seguinte: todos os que na verdade conhecem a história do cristianismo sabem sobre as perseguições que a igreja sofreu nos primeiros séculos e que deverá se estender até o final dos tempos, até o último dia da nossa vida, mesmo que haja mudanças em termos de intensidade, características diferentes, ou ainda que ocorra em lugares isolados pelo mundo afora. Sempre houve e sempre haverá alguma perseguição para os cristãos. Desde o Velho Testamento, a igreja convive com a perseguição e sofre em decorrência da necessidade de ser diferente no mundo. A causa é esta: ela precisa ser diferente no mundo e acaba sofrendo algum tipo de perseguição por causa disso. Eu esqueci de falar que eu preparei um esboço para os irmãos poderem acompanhar. E já pode colocar a introdução lá, minha filha, para os irmãos poderem acompanhar. Coloquei em termos de esboço os pontos principais para vocês poderem acompanhar no estudo da escola dominical. Tudo bem aí? De algum modo, desde o final de
2019, mais especificamente no início de 2020, o mundo foi aqui submetido ao que nós estamos enfrentando em termos de pandemia, de calamidade, e para onde quer que nós olhamos, meus irmãos, o sofrimento se abateu, não é? Não pelas razões que Jesus colocou aqui, é óbvio, mas todos os que vivem no mundo passaram a conviver com o sofrimento. Menor ou maior intensidade, todos passaram a viver isso. No Sermão do Monte, Jesus fez uma rápida e profunda abordagem sobre este tema, focando não o sofrimento generalizado, sofrimento que se abate em qualquer família, qualquer cidade, qualquer país, não, mas sofrimento ocasionado pelas perseguições que os seus seguidores haviam de ser submetidos, as quais, não é? Seus seguidores haviam de ser submetidos. Então, é sobre isso que eu quero falar aqui, seguindo o pensamento do teólogo Martin Lloyd Jones. Ele escreveu o livro Estudos no Sermão do Monte, e eu recomendo os irmãos, já fiz isso aqui, em lives inclusive, recomendo que os irmãos leiam. Parece que Lloyd Jones é muito repetitivo na maneira como aborda os temas do Sermão do Monte, mas, meus irmãos, isso é muito bom, porque nos ajuda a memorizar, a gravar muito bem os ensinamentos que são transmitidos por Jesus ali. Eu coloquei o microfone aqui, irmãos, mas eu abri mão deles. Vocês precisam que eu use isso aqui? Todo mundo está ouvindo muito bem? Ok. Então vamos, no primeiro momento, tratar de 3 princípios fundamentais aqui. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar à luz das colocações feitas pelo teólogo que eu acabei de mencionar. Bom, o cristão é diferente, esse é o primeiro ponto. O cristão é diferente de todos os outros que não são. Que não são o quê? Cristãos. O cristão é diferente de todos os outros que não são cristãos. Esse era o princípio que Cristo queria frisar. Acima de qualquer outra coisa. Foi ele que declarou. Essas palavras podem ser polêmicas para algumas pessoas que são menos estudiosas da palavra de Deus. Mas abra lá a sua Bíblia em Mateus 10, 34 a 36 e acompanhe o que eu transcrevi aqui do texto, não é? Está lá em Mateus 10, 34 a 36. Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por que Jesus disse isso? Porque o Evangelho de Cristo, meus irmãos, estabelece naturalmente uma divisão e uma distinção bem definidas, não é? Entre quem é cristão e quem não é, independente do vínculo que há entre as pessoas. Então, não é à toa que Jesus tratou dos laços mais fortes que unem as pessoas. Que laços são esses? São os laços familiares. Então Jesus começa dizendo: a divisão começará dentro da própria família. A perseguição, isso está sendo dito no contexto do Sermão do Monte, a perseguição começa dentro do próprio lar. O sofrimento começa dentro do próprio lar, por causa do Evangelho. Esta causa será enfatizada mais adiante. Então, numa mesma família, haveria quem fosse temente a Deus e quem o desprezasse, já provocando aí uma forma de perseguição e de
sofrimento. Então, esse é o primeiro princípio fundamental. Segundo princípio fundamental diz o seguinte, que a vida do cristão é controlada e dominada por Jesus Cristo. Então, está aí posto para os irmãos não terem que memorizar. Pode ir jogando para frente, minha filha. Não precisa nem congelar a imagem, tá bom? Que já está tudo anotadinho, bonitinho. A vida do cristão é controlada e dominada por Jesus Cristo. Então, ela é dominada pela lealdade a Cristo e pela preocupação em fazer tudo por causa de Jesus. Isto é o que está no texto. Isso é o que Jesus diz na bem-aventurança. Ele diz assim, bem-aventurados sois quando... Ele não diz apenas quando estiverem sofrendo no mundo. Jesus está dizendo, vocês serão felizes quando vocês estiverem aflitos no mundo, quando estiverem enfrentando problemas na família. Não! Jesus diz, quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois. Então, não adianta uma pessoa dizer assim, já que eu estou sofrendo, então Jesus está se referindo a mim. Não se trata disto. Vamos falar mais adiante, vamos reforçar isso mais adiante. É bom que desde já fique muito claro, a vida do cristão é controlada e dominada por Jesus Cristo. Esta é a causa da perseguição e do sofrimento a que Jesus se refere. Então, biblicamente, o objetivo inteiro do cristão deveria ser viver para Cristo e não para si mesmo. É isso que eu quero enfatizar nesse segundo princípio. Nós sabemos, meus irmãos, que há pessoas que são desagradáveis umas com as outras. E às vezes até perseguem-se mutuamente e sofrem, criam conflitos por muitas razões que não têm nenhuma ligação, nenhuma relação com Jesus. Mas como nós vimos, Jesus não está dando nenhuma importância a isto neste texto. Então tem muita gente sofrendo e Pedro diz assim, olha, se vocês sofrerem, é melhor que vocês sofram por fazendo aquilo que é justo. Não sofra nenhum de vós como malfeitor, como ladrão, como quem se intromete em negócios alheios. Não. Se alguém sofre porque causou algum conflito, algum desagravo, algum problema, Jesus não está se referindo a isto. Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que sofre porque está sendo perseguido por causa do seu nome. Então, considerando que a vida cristã sempre deveria ser controlada e dominada pelo Senhor Jesus Cristo e marcada por atitudes que são agradáveis aos olhos de Deus, então destaco que é o seguinte, o aspecto peculiar que envolve as perseguições sofridas pelos cristãos é que eles são quem e o que são. Eles são cristãos. E por serem cristãos, é que Jesus diz que eles serão perseguidos e vão sofrer diante disto. Não é? Então, este é o segundo princípio. O terceiro princípio que eu quero colocar aqui, antes de desenvolver alguns tópicos, é que a vida cristã deveria ser controlada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro, sobre a vida eterna. Então agora, enquanto nós estamos no mundo, a nossa vida, tudo que nós fazemos agora, deveria ser controlado pelos pensamentos que se voltam para a vida eterna. Vejam as palavras de Jesus aí no texto que nós lemos, lá no versículo 12. O que Jesus diz aqui é o seguinte, olha, regozijai-vos e exultai. Qual é o motivo de alguém que está sendo perseguido, que está sofrendo, se regozijar? Qual é? Jesus diz, porque é grande o vosso galardão
nos céus. Está aí. Alegrai-vos e exultai, porque é grande, não é? O vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vocês devem estar lembrados daquele admirável comentário feito sobre o Antigo Testamento, lá em Hebreus, no capítulo 11. Aquilo que é chamado de galeria dos heróis da fé. Qual era o segredo dos homens que viveram no Velho Testamento, de acordo com Paulo no capítulo 11 de Hebreus? Era precisamente isto que eles diziam: nós não temos aqui cidade permanente. Paulo fala isto, não é? Mas nós buscamos a futura cidade. Eles viveram todo o seu ministério, tudo que eles fizeram em vida estava apontando para o futuro, para a eternidade. Eles anunciaram a Cristo e anunciaram a vida eterna. Muitos deles morreram tragicamente por causa da sua fé. Então agora nós vamos partir para um segundo ponto, né, que eu quero que peço a Caris que ponha aí, por favor. A partir do texto que nós lemos, que diz o seguinte: como o cristão enfrenta as perseguições e os sofrimentos que decorrem delas. Mas antes de nós abordarmos diretamente sobre isso, é bom lembrar que as promessas que Jesus faz, em hipótese nenhuma, são como, aí eu disse lá atrás, não é que eu lançaria foco sobre isso, elas em hipótese nenhuma são motivadas por aquilo que nós, como homens naturais, acabamos motivando, causando, ocasionando. Não estou dizendo apenas sofrendo passivamente, não, porque muitos dos sofrimentos que nós enfrentamos são causados por alguma atitude nossa mesmo, e não tem nada a ver com a fé. Às vezes tem a ver com um temperamento intempestivo, uma palavra dita de um modo descontrolado, uma ira que eu não dominei, não é? Um pensamento, uma conclusão, um julgamento que eu tirei de algo e que me levou a tomar uma atitude que causou mal para os outros e para mim, inclusive. Aí eu vou dizer, eu estou sofrendo. Jesus não está falando sobre isto. O motivo, repito, deste sofrimento é aquilo que nós somos, como novas pessoas em Jesus Cristo. O fato de eu ser um cristão, naturalmente, segundo Jesus, me levaria a ser perseguido, ou me leva a ser perseguido e a sofrer. Eu creio que nem é preciso enfatizar aqui as muitas formas de perseguição que há pelo mundo afora, não é? Nós ocuparíamos aqui um tempo muito longo pensando nestas maneiras, não é? Como as pessoas foram e ainda serão perseguidas. Esse não é o foco. O que deve ser enfatizado aqui é a maneira como nós enfrentamos as nossas perseguições e os nossos sofrimentos. E Cristo então vai dar orientações sobre a maneira como nós devemos reagir. Vamos avaliar primeiro esta questão falando negativamente. O que o cristão não deve fazer quando ele está sendo perseguido e quando ele está sofrendo? Então, no primeiro momento, o cristão não deve retalhar. Está aí? Vocês estão conseguindo ler essa letrinha miudinha aí? Estão? Cristão não deve retalhar. Da próxima vez eu aumento um pouquinho a letra lá, tá bom? É dificílimo, meus irmãos, nós não desejarmos revidar. É difícil, né? Os animais é que normalmente fazem isso. Se eles sofrem alguma agressão, imediatamente eles se defendem, não é? Mas o ser humano tem o raciocínio que o diferencia dos animais, e ele deve parar um pouquinho e falar assim: eu sofri, né? Eu fui ofendido, eu fui ferido, mas espera um pouquinho, eu não tenho que devolver na mesma moeda.
Então, Jesus está ensinando que nós jamais devemos retalhar. É muito difícil conter os próprios impulsos. Naturalmente, na verdade, é impossível. Para alguns é ainda mais difícil do que para outras pessoas, porque tem gente que nasceu com aquele temperamento manso, tranquilo, não é? Quase não fala. Aí quando casou com um marido, com uma esposa que tem um temperamento mais arrojado, e fala alto, e fala muito, e quando está irritado, então, aí tem o outro cônjuge que nasceu já com aquele temperamento mais tranquilo, e enquanto o cônjuge está falando, ele está ali na dele, despreocupado, né, acomodado, mas isso ainda é uma questão natural. Nós não estamos falando de fruto do Espírito Santo. Por isso que eu disse que para alguns é mais difícil não retalhar do que para outras pessoas. Mas todo cristão, seja ele tranquilo, seja ele agitado, todo cristão é ensinado a seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Jesus jamais revidou, e nós que somos seus seguidores devemos ser semelhantes a ele. Vejam em Pedro, capítulo 1, texto que eu gosto muito de mencionar, capítulo 2, versículo 23. 1 de Pedro 2, versículo 23. Lá o apóstolo diz assim: pois ele, Jesus, 1 de Pedro 2, 23, viu gente? Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Alguém quer dizer assim, é difícil. Você está conversando com alguém e esse alguém começa a falar coisas que machucam, que ferem, que te trata, te humilha. É difícil, mas a primeira pessoa que deve vir à minha mente está aí, na epístola de Pedro, Jesus Cristo. Que mal Jesus fez a alguém? Nunca, nada, zero. Jesus era perfeito, mas ele foi ultrajado, ele foi humilhado, foi maltratado, fizeram ameaças, mas ele nunca revidou, ele nunca retalhou. Então, Pedro diz que temos Jesus aí como exemplo para nós seguirmos os seus passos. Meus irmãos, Jesus também não está dizendo que o cristão deve ficar ressentido. O cristão, pelo contrário, né? O cristão não deve ficar e viver ressentido. Porque um coração que vai acumulando ressentimento, mágoas e tristeza, é um coração que sofre muito. Ontem estava vendo com a Márcia, num comentário, né, no YouTube sobre, não tinha embasamento bíblico não, viu gente? Ali não estava tratando sobre textos bíblicos. Mas é incrível como que mesmo uma pessoa que não conhece a Escritura é capaz de avaliar isto. Diz assim, que aquele que não perdoa é como se estivesse colocando um peso, carregando um peso enorme sobre as suas costas, que vai só crescendo, só aumentando, e isso vai alimentando tristeza, mágoa, ressentimento e um monte de outras coisas por falta de perdão. A primeira coisa que nos compete fazer como cristãos é controlar as nossas ações e controlar a nossa própria reação, como vimos aí na questão da retaliação. Mas Jesus não se contenta apenas com isto. Não apenas, não retalha não. Se te ofendeu, segura, aguenta as pontas, porque eu posso te suportar, eu posso te sustentar, você vai aguentar. Não, Jesus vai além. Segundo Jesus, o cristão não deve apenas se dominar, mas ele deve ir além ao ponto de sequer ressentir-se
diante da perseguição e do sofrimento. Ele é o modelo, ele é o exemplo. Na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão aprendeu bem isto. Estevão disse as mesmas palavras. Não foi isto? E Lloyd Jones aqui, meus irmãos, diz o seguinte, eu peço licença para ler o que ele escreveu. Talvez já tenhamos descoberto que nos costumamos irar diante de certas coisas, ou que costumamos manifestar nosso aborrecimento, mas isto só serve para desonrar ao Senhor. Todavia, talvez continuemos sentindo tais reações e de forma muito intensa, continuemos ressentindo-nos amargamente e sentindo-nos ofendidos. O cristianismo ensina-nos que devemos ultrapassar a tudo isto, ou seja, nós devemos ser maiores do que tudo isto. Nós temos que ser maiores do que a mágoa, temos que ser maiores do que o ressentimento, temos que ser maiores do que aqueles que nos ofendem. O que Cristo também não está ensinando, hein, gente? Aí é o aspecto negativo. O cristão não deve sentir-se deprimido diante da perseguição. Estou sofrendo demais, não aguento. Ai, se fecha. A perseguição tende a causar isso, né? Deixar o homem deprimido e infeliz, apagando o brilho do seu espírito, não é? São situações em que ele diria consigo mesmo: por que é que isso está acontecendo justamente comigo? Por quê? Já ouviu alguém fazer essa pergunta? Em algum momento você não foi tentado a fazer a mesma pergunta? Logo eu, o que é que eu fiz para enfrentar isto? Eu não semeei isto, e eu estou colhendo isto, justo comigo. Por que eu estou sendo tratado desse jeito? Já ouviu isso também? Quando alguém faz isto, ele é tomado de um profundo estado de depressão, pode ser, não é? E pode chegar ao ponto de culpar até Deus. Isso. Como Deus permite que eu, que não fiz mal a ninguém, esteja agora sofrendo esta perseguição terrível e este sofrimento? Esse é o pior ponto a que uma pessoa pode chegar, que é culpar a Deus. Por que Deus está deixando essas coisas acontecerem? Jesus condena essa atitude. Jesus diz que é preciso fazer exatamente o contrário. Em vez de entrar em depressão, lamentar, murmurar, o que ele está dizendo aí? Regozijai-vos e exultai. No versículo 12, né? Versículo 12, que diz aqui: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Quer dizer, não reclama não. Oh, mas os cristãos estão sendo devorados pelas bocas dos leões. Jesus diz: regozijai-vos e exultai. Ah, mas os cristãos estão sendo levados para a fogueira, estão morrendo no fogo, estão lá sentindo calor queimar e derreter o próprio corpo. Jesus diz: regozijai-vos e exultai. Ah, o cristão está sendo apedrejado, estão acabando com a sua vida. Jesus diz: regozijai-vos e exultai. Isso, para qualquer pessoa, na sua condição espiritual natural, é simplesmente impossível. Alguém vai dizer até que eu estou doido, né? Mas não é ideia minha não, viu? É ideia de Deus, né? É ideia de Deus. E Ele sabe muito bem o que está dizendo. Como é que eu vou exultar e regozijar quando eu estou sofrendo? Jesus sabe muito bem o que está dizendo. Ele padeceu, ele sofreu drasticamente nas mãos de homens pecadores. E segundo as palavras de Isaías, ele se comportou como uma ovelha muda.
quando é levada para os seus tosqueadores, não é? Ele não abriu a sua boca. Então, para um homem na sua condição natural, sofrer perseguição, ser pressionado, não é, por causa do Evangelho, é uma coisa impossível, não é? Mas para o cristão, regozijar, exultar, que eu quis dizer, não é uma coisa possível, mas para o cristão é algo que pode ser feito pela ação do Espírito Santo na sua vida. Então, meus irmãos, é claro que nós temos, eu coloquei lá na introdução, um contexto geral, não é? A sociedade está sofrendo muito, e há muita gente, o número de pessoas que não temem a Deus é muito maior do que aquelas que o buscam, que creem em Deus. Ontem, nestes documentários, nós estivemos vendo também o vídeo que mostrava o templo indiano onde viviam, alguns dizem que havia lá mais de 200 mil ratos, andando para tudo quanto é lado, né? O comentarista dizia que segundo ele, eram 20 mil, mas outros dizem que eram 200 mil, não importa. Então, o templo que tinha paredes folheadas a ouro, etc. E, segundo ele, se alguém pisasse um rato ali, não poderia sair do templo a não ser que pagasse o peso daquele rato que ele matou em ouro, que são sagrados, não é? E alguém que fica orando ou fazendo suas preces à deusa, né? Esqueci o nome agora, depois eu posso lembrar, né? Não, a deusa Diana é lá de Éfeso, né? Na Índia há muitos deuses, né? Essa é uma delas, porque eles dirigem as suas preces e por isso preservam essa tradição de considerar o rato sagrado e tendo um templo apropriado para a veneração e adoração. Muito bem, então o mundo tem esse grupo de pessoas aí que tem diversas religiões, buscam variados deuses, e tem também os cristãos, os que buscam ao Deus que creem no criacionismo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, que salva pela morte de Cristo. Então esse grupo é um grupo menor, diante de um grupo muito maior, composto por pessoas de variadas religiões. Mas todos estão sofrendo. Todos estão sofrendo. Só que, de todas as religiões, nenhuma delas vai ensinar como Jesus está ensinando a regozijar e exultar quando for perseguido por causa dele. Alguns vão dizer assim, não, regozije-se porque na outra vida você vai voltar melhor. Não é a mesma coisa, não é? Alguns vão dizer, você está sendo lapidado ou então está pagando por alguma coisa que fez na vida anterior. Nenhuma religião ensina, somente o cristianismo aponta para esta direção. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão do céu. Esse é o terceiro ponto. Por que o cristão deve regozijar-se? Então esse é o terceiro ponto. Por que o cristão deveria exultar? Aqui estão as respostas dadas por Jesus. A primeira delas é a seguinte: a perseguição que o cristão sofre por amor à causa de Cristo é uma prova de quem e do que ele é. Se ele está sofrendo em decorrência do Evangelho, ele é bem-aventurado, porque esta é uma comprovação clara de que ele é uma pessoa transformada pelo Evangelho de Cristo. Afinal, está sendo perseguido exatamente por isto. Jesus disse, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Isto, meus irmãos, é maravilhoso. Se você descobrir que está sendo perseguido injustamente, acusado por causa de Cristo, então você saberá que você está sendo posto por Jesus ao mesmo nível que os profetas que viveram antes de nós. Quando nós lemos a história de Elias,
Quando nós lemos a história de grandes homens do passado que falaram em nome de Deus, Eliseu, né? Nós vemos mesmo Jonas, quando tropeçou ao querer ir para outra direção, foi um profeta, um grande profeta. Josias foi rei. Micaías, grande profeta que falou, foi boca de Deus, naquele momento marcante em que Acabe acabou morrendo numa batalha. Grandes homens do passado. Isaías, que falou e profetizou a respeito da vinda de Jesus. Meus irmãos, são homens tão grandes que eu não me julgo digno de desatar as sandálias desses homens, mas Jesus nos coloca o cristão, todo cristão que padece perseguição, sofrimento por causa do seu nome, Jesus coloca no mesmo nível dos profetas. Isso não é maravilhoso? Isso é extraordinário. Ele diz, porque isso aconteceu com os profetas que vieram antes de vocês. Foram servos que Deus separou e que agora se encontram na sua companhia, rejubilando-se na glória celestial. Além disto, essa perseguição também nos mostra que nós estamos sendo identificados com Jesus. Então ali eu coloquei semelhantes aos profetas, semelhantes ao próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus falou isso para os apóstolos. Diz, se o mundo vos odeia, saibam que antes odiou a quem? A mim. Odiou a mim. Então, odiou a mim, vai odiar vocês também. Então, aqui ele diz, se por minha causa vos perseguirem e disserem todo o mal contra vós, alegrai-vos, porque isto consta como algo que é uma constatação de quem vocês, na verdade, são. Paulo, lá em Filipenses 1:29, diz assim, olha, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então essa seria a primeira causa. A segunda causa desse regozijo e júbilo, como é natural, é que essa perseguição também é prova do destino certo do cristão. Regozijai-vos e exultai. Por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus não está dizendo apenas assim, porque vocês são cidadãos dos céus. Não. Jesus está dizendo, porque vocês têm um grande galardão nos céus, além de serem membros, além de serem cidadãos, além de serem parte dos céus, vocês têm um grande galardão lá. Aí está um daqueles princípios centrais que se podem achar na Bíblia de capa a capa, não é? Está em foco o fim da nossa carreira, o nosso destino final. É como se Cristo nos estivesse dizendo, se você for perseguido, se você padecer, se você sofrer por causa do meu nome, isto vai servir como selo, comprovação do fato que você está destinado ao céu e que há galardões esperando por você lá. O cristão é uma pessoa que sempre deveria viver pensando nos céus, na sua carreira, que tem como objetivo final a eternidade, não é? Não convém ao cristão fixar os olhos nas coisas marcessíveis, visíveis, mas nas coisas imarcessíveis, que não murcham, e naquilo que é invisível. Este é o segredo dos heróis aludidos em Hebreus 11. Em quarto e último lugar, meus irmãos, nós temos aí as questões relativas aos galardões. O cristão deve pensar nos galardões? A resposta é óbvia, né? Claro que sim, senão não estaria aqui. Senão a palavra de Deus não enfatizaria isto, né? A Bíblia orienta a que o cristão pense nos galardões e que deseje esses galardões. É mais do que já está salvo. Então, além de estar salvo, Deus ainda promete conceder-lhe
conceder-lhe galardões. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 3, que o que realmente lhe dava grande estímulo na vida, especialmente no seu ministério, era o fato de que, naquele dia vindouro, a obra de cada indivíduo será testada como que pelo próprio fogo. Ele diz lá, o galardão celeste na vida, né, era levado na mais alta conta. Nós vamos ver isto em vários textos, eu não sei se eu pus aí, não coloquei, não é? 1 Coríntios 3, 10 a 15 e 2 Coríntios 5, 10 a 11, nós podemos ver isso. Em 2 Timóteo, ele medita sobre a coroa que o aguardava após a morte. Então, vejam só, Paulo não está falando lá apenas de morrer e entrar no céu, mas ele fala de uma coroa, galardão. Então, sem dúvida, a Bíblia nos encoraja com essas coisas. Ela nos estimula que nós pensemos nos galardões que nos aguardam. Apesar disto, é preciso tomar o cuidado para não cair na concepção de salvação por obras. A Bíblia não está tratando disto. Nenhum crente entrará no reino de Deus porque fez um bem aqui, fez outro bem acolá. Não, ele já é cidadão dos céus, então ele faz o bem. E fazendo o bem, ele será recompensado com galardões. Essa é a palavra. Os galardões são dados pela graça somente. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, dá recompensas gratuitas. Mas é claro que haverá aí certa diferença, porque uns caminham e trabalham mais e outros caminham e trabalham menos. Então os galardões serão proporcionais ao que cada um houver realizado na sua vida. Agora, talvez a pergunta que não se cala é, no que é que consiste o galardão? O que é galardão? O que é um galardão, não é? Eu lamento frustrar vocês, mas eu não vou dar conta de explicar não, viu? Por quê? Porque a Bíblia não tem muito a dizer sobre isso não, gente. Não tem. Nós somos levados a concluir que galardão é algo que vai muito acima, vai muito além da compreensão e da linguagem humanas, não é? A própria Bíblia, de algum modo, até em termos de céu, não é? Se nós tivermos que descrever o céu, o que nós vamos falar sobre ele? Como é que você vai descrever o céu? Você vai dizer assim, o céu é um lugar onde a gente não morre mais. Tudo bem, mas isso esclareceu muita coisa? Não. O céu é um lugar onde ninguém adoece mais. Ótimo. Esclareceu muita coisa? Também, porque a gente quer ter uma ideia muito clara, mas a própria Bíblia é impedida de falar-nos sobre detalhes acerca do céu. Porque o que poderia acontecer? Porque a Bíblia está escondendo alguma coisa da gente? Pessoal, nós deturpamos coisas simples, que a gente ouve, que a gente vê, a gente vai passar para o outro, a gente já tira alguma coisa ou acrescenta alguma coisa. E se nós formos falar daquilo que nós nunca vimos? Só teve alguém, uma pessoa que esteve lá e de lá veio para falar dos céus, que foi Jesus, que é Jesus. Então a Bíblia nos poupa de pregar a imagem do que o céu realmente é. Nos poupa disto. Nós temos que nos contentar com o que ela fala a respeito da eternidade. É preciso estar satisfeito com o que ela diz e evitar especulações que não contem com respaldo bíblico. É claro que você vai achar revistinhas, ilustrações para crianças, mostrando o céu como um lugar cheio de animais, de árvores. O leão anda sobre isso, é um lugar onde o leopardo passeia com a corça. Mas tudo isso é uma linguagem metafórica. Eu não me esqueço que se na sua simplicidade, a Dorinha, não é?
que foi membro da nossa igreja, Deus a levou, foi em 2019? Não, 2018, 2019, né? 2019. Uma vez eu fui levar a ceia para a Dorinha, que estava doente, ele estava falando sobre o céu, e, espontânea e simplesmente falou assim: ai pastor, se o céu for um lugar assim, o céu deve ser um lugar muito chato. O céu deve ser um lugar muito... Eu falei: Dorinha, fala um negócio desse não, pelo amor de Deus, né? Mas eu entendi o que ela quer dizer, porque na cabeça dela, nós chegaremos lá no céu e não teríamos nada para fazer, nada. Bom, tem gente que acha que nós vamos chegar no céu e vamos ficar só cantando. Ah, Deus tem misericórdia, né? Eu não vou aguentar ficar a eternidade toda cantando. Bom, se for para isso, ele vai dar condições. Eu não vou aqui entrar no mérito também, não. Mas por que a Bíblia não traz detalhes sobre o que a eternidade de fato é? Porque essa é a nossa tendência, limitar as coisas. Nós estamos acostumados com essa nossa vidinha de acorda de manhã, trabalha, estuda, etc., dorme e tal. Quem consegue dormir, é claro, né? Depois acorda de novo e aí vem tudo de novo. E aí, agora você quer pensar no céu, na eternidade, um lugar onde não tem fim, é para sempre. Não cabe, não entra na cabeça, não entra. Então Deus está reservando algo que é conhecido como galardão, para premiar os salvos de acordo com o que eles realizaram durante a sua vida. Isto é tudo o que nós devemos saber. Não precisa querer ir adiante, tá bom? Então vou repetir: Deus está reservando algo chamado de galardão para premiar os salvos de acordo com o que eles realizaram durante a sua vida. Isto é tudo o que o cristão precisa saber. Além disso, independente de sermos capazes de definir adequadamente os galardões, todo cristão precisa lembrar que os salvos hão de ver o Senhor como Ele é. Aqui eu enumero algumas coisinhas só, hein, gente? Vão ver Jesus como Ele é. Vão adorá-lo na sua gloriosa presença. Os nossos próprios corpos mortais serão transformados e serão glorificados. Os cristãos desconhecerão qualquer deficiência, limitação ou qualquer enfermidade. A tristeza, os gemidos desaparecerão com todo tipo de sofrimento e perseguição. Todas as lágrimas serão enxutas, alegria pura, glória, santidade, pureza e tudo de maravilhoso que nossa mente é capaz de conceber e também não é capaz de conceber. Porque está escrito: as coisas que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram, são estas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9, não é? Isso é o que está esperando por nós, meus irmãos. Este é o destino de todo homem e mulher, salvos em Jesus Cristo, tão certamente quanto estamos vivendo nesse momento. Então eu me vejo aqui, tenho certeza que estou vivo e eu posso ter certeza que estas coisas me aguardam na eternidade. Então, concluindo, faço aqui a seguinte pergunta: você costuma meditar sobre o céu, rejubilando-se, se alegrando nessa meditação? Pergunto: isso não desperta em você uma alegria indescritível, o fato de saber que você é cristão, que a salvação está garantida em Cristo e que há galardões que estão sendo acumulados e reservados para você? Não te leva a uma alegria indescritível? O final da sua vida, da minha vida, sofrimentos que nós enfrentamos, podemos enfrentar, causam algum senso de estranheza e temor? Esse contexto a que nós estamos submetidos de pandemia, alguns julgam assim, é a mão de Deus disciplinando a humanidade, ou é a mão de Deus disciplinando a sua igreja. Há muitas coisas que se dizem por aí em torno deste quadro que se instalou, não é? Mas a questão é a seguinte:
Qual é a sua postura? Qual é a minha postura como cristãos? Nós evitamos falar sobre a morte, sobre a vida eterna, porque nós tememos o desconhecido? O cristão nunca deveria ter medo de falar sobre a morte, nunca. Deveria ter tranquilidade e paz sobre esse assunto. Lloyd Jones diz que se o cristão teme abordar sobre a vida eterna, o que inclui sua partida deste mundo, então ele precisa confessar-se culpado de estar vivendo um nível espiritual muito baixo. Os pensamentos a respeito do céu deveriam encher-nos de regozijo e de exultação. E diferente da Dorinha na sua simplicidade, em vez de pensar no céu como um lugar assim, aqui eu faço tanta coisa, eu vou para tanto lugar, no céu que eu vou ficar fazendo. Em vez de pensar desta forma, é melhor pensar no seguinte: Deus, que do nada criou todas as coisas, está reservando algo que a mente mais brilhante do mundo é incapaz de assimilar. E é por causa disso, inclusive, que muita gente não crê na vida eterna. Claro que a causa primária é a sua condição de caído, de cego, de morto espiritual. Mas a limitação que tem de poder enxergar apenas o presente lhe faz mais incrédulo ainda. Impossível imaginar uma vida que jamais termina. Então eu rogo a Deus, meus irmãos e irmãs, que nos fortaleça e nos ajude a estar sempre preparados para qualquer tipo de perseguição ou sofrimento que a vida cristã venha custar para nós, viu? Este é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Que Ele mesmo nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Vamos, comumente realizamos, orar juntos, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, podem sentar. Antes de despedir dos irmãos que estão conectados e de vocês que estão aqui presentes, então eu gostaria de lembrar que hoje à noite, como em janeiro não tivemos ainda a ministração da Ceia do Senhor, então nós deveremos fazer isso hoje à noite, tá bom? Então os irmãos presbíteros, diáconos aí, estejam preparados e os irmãos também se preparem para este momento tão solene. Eu não me lembro a data, presbítero Garmes, me ajude por favor, a data que nós demos limite para a indicação de nomes para a Assembleia. Foi passado, domingo passado? Então venceu no domingo passado, né? Então nós temos um nome que me veio às mãos, não sei se algum presbítero recebeu, mas já temos um nome só, porque os outros o conselho já indicou, né? O conselho indicou 2 nomes para o presbiterato, nossos irmãos Beto e Bonora, e um nome para o diaconato, que é o Estevão. Então, nós temos outro nome, o conselho vai avaliar isso com carinho e depois passará para a igreja, tá bom, irmãos? E a Assembleia está marcada para o dia 10 de fevereiro, com a graça de Deus, por ocasião do culto à noite. Hoje, meus irmãos, eu estou aqui com uma relação dos irmãos que estão em casa, membros da igreja, os que estão aqui presentes, dos nomes das pessoas que foram indicadas para ocuparem cargos no ano que vem, nesse ano, né? Então, à noite, eu vou ler essa relação para vocês. Se alguém achar que foi esquecido, foi omitido, gostaria de atuar em outra área, etc., pode me procurar, porque aí no outro domingo, se Deus quiser, então, nós daremos posse a esses irmãos, ok? Mais alguma coisa, irmãos? Tudo bem? Pois não. 7 de fevereiro, não dia 10.
Então, dia 7 de fevereiro é a Assembleia Extraordinária para a eleição de 2 presbíteros e 2 diáconos. Meus queridos, Deus abençoe a todos vocês, nos conceda um domingo feliz, abençoado, e espero revê-los logo mais à noite, com a graça de Deus. Alguém pode desconectar para mim aqui? Cáris, por favor, minha filha.